Boa noite para você que está entrando. Boa noite para você que está entrando. Estamos aguardando a pastora Lídia. Olá, Janice, Boa tudo bem? noite! Tudo bem? Boa noite, Tiago. Sejam Boa bem-vindos. noite. Ana, boa noite. A Stephanie, boa noite. Vamos pedir para curtir a gente aí, Sim, né, por pastora? favor, Mandar o coraçãozinho. É, para ajudar a aumentar gente aí no a nossa audiência transbordo, aí, né? né? Para atingir mais pessoas, É, porque tem tanta para a gente gente poder ajudar mais precisando. pessoas. Leila, Leila, boa Oi, noite. Rogo, Parreira, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a 12ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza, é o networking. Quem não precisa de pois networking, é. né, pastora? A gente que nasce em cidade pequena, assim, a gente aprende a fazer network desde cedo, né? Porque é sempre uma pessoa fazendo alguma coisa para outra. É quase que a cidade inteira é uma rede de trabalhos e ajuda, né? É, e ao mesmo tempo fica Exatamente, sabendo de todo tudo que mundo está sabe da vida de acontecendo, né? todo mundo. Mas network é assim, né? Para Uhum. todos os lados, né? Vamos. Então vamos começar? Boa noite para você que está aí, seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Espero que essa nossa live venha agregar na vida de vocês. A Chorando para Madeline está subir aí, no nossa colo, companheirinha, né? participar. Ela adora participar da live. Para você que está aí assistindo a live da gente, comenta se você tem aplicado as chaves que a gente tem passado. Se aplicou, o que mudou na vida de vocês ou o que está mudando. Comenta aí com a gente, fazendo favor. O que vocês aprenderam com a gente, o que está praticando, se está realmente virando as chaves aí na cabeça de vocês. Hoje nós vamos falar sobre networking. O que é networking? É nada mais é do que um relacionamento, né? 80% dos nossos resultados são dos nossos relacionamentos que a gente tem com as pessoas. Ou seja, os resultados que a gente não tem é 85% dos relacionamentos que a gente não fez. Então, o network é um plantio. A gente tem que reservar um valor do nosso salário, é um investimento, né? Para a gente poder almoçar com uma pessoa, jantar com uma pessoa, tomar um café, chamar aquela pessoa que você tem interesse que agregue na sua vida, para fazer relacionamento com aquela pessoa. Então, você tem que reservar esse valor para você fazer o plantio, Verdade. né, pastora? E é muito bom a gente poder estar com Eu, boas pessoas do eu lado da adoro gente, fazer né? Isso network com um é cafezinho. Se impulsionante. alguém quiser convidar para um café, fique à vontade. Só nos chamar que a gente está indo. É, hoje.
Eu vi lá na Copenhague. Sempre um lugar diferente, um expresso, um papo. Ontem eu tomei café com duas amigas. Sim. Isso é muito bom. Então, você não conecta com certas pessoas se você não tiver certas habilidades. O que é isso? É o famoso chá. Não sei se alguém que está na live já assistiu, já ouviu falar sobre o chá. O chá é o CHA. O que é? O conhecimento, habilidade e atitude. Você tem que multiplicar isso aí. Você tem que ser uma pessoa interessante antes de ser uma pessoa interesseira. E eu só sou interessante se eu tenho conhecimentos que vou agregar na vida da outra pessoa, se eu tenho habilidades que vou agregar na vida da outra pessoa, e se eu tenho atitudes que eu vou agregar na vida de outras pessoas. E eu não consigo atingir certas pessoas se eu não tiver certos conhecimentos, se eu não tiver certas habilidades e se eu não tiver certas atitudes. Na palavra de Deus, a gente sempre tem exemplos de networking, né? Lá em Daniel, quando o rei precisava que alguém interpretasse o sonho dele, o Nabucodonosor, na verdade, ele queria que alguém falasse o que ele tinha sonhado e depois interpretasse o sonho dele. E foi indicado Daniel para fazer isso, depois que todos os sábios já não tinham conseguido. E o Daniel falou que, assim, há um Deus no céu, o qual revela mistérios. E ele orou, foi buscar a Deus e o Deus mostrou essa revelação. Mas o mais importante do network dele é que a gente vê que através disso o rei colocou ele em cargo de confiança, né? E ele indicou 3 amigos que ele tinha. Então, os 3 amigos que faziam parte do network dele, eles entraram em cargo de chefia na província da Babilônia, que foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, os 3 entraram. Esses nomes eles ganharam na Babilônia, porque o nome original deles era Ananias, Misael e Azarias. E eles entraram através de uma indicação de um amigo, porque eles tinham esse network com o Daniel. Então, a gente vê o benefício do network, que eles foram beneficiados. E a gente sempre tem diversos outros exemplos na Bíblia, que a gente ainda vai falar, sobre o network, e às vezes você está procurando, aqui a gente costuma falar assim, eu não sei se você... o quem indica, né? O QI, que é o quem indica. Ele nada mais é do que fazer parte de um network. Você só vai ser indicado porque a pessoa te conhece e conhece a sua habilidade. Ela não está te indicando à toa também. Ela está te indicando porque ela te conhece as suas habilidades, o seu conhecimento e as suas atitudes, que é o chá que você falou. E quando você é indicado por alguém, essas Sim, portas, é muito mais elas se fácil abrem, a pessoa né? te dar uma oportunidade, tendo uma indicação, do que ela dar oportunidade para quem ela não conhece, para quem ela nunca ouviu falar. Exato. Né? Exatamente. O conhecimento que você tem determina as chaves que você carrega para abrir certas portas. É exatamente isso. Se você tem um relacionamento com a pessoa, ela vai te indicar para alguém, esse alguém já automaticamente já vai abrir as portas para você, porque ele sabe que foi indicado com uma pessoa que ele gosta ou que ele confia, né? As habilidades que você tem, elas são atrativas para as pessoas desejarem a sua presença em qualquer ambiente. Por isso que você tem que estar buscando novos conhecimentos, buscando novas habilidades e novas atitudes, porque você tem que ser uma pessoa atrativa para o outro. E você tem que agregar na vida do outro. É aquilo que a gente falou, não é só ser interesseiro, você tem que ser interessante, a pessoa tem que olhar para você, nossa, essa pessoa bacana, eu quero ter ela eu quero que ela faça parte da minha rede de relacionamentos, né? E aí você vai ficar perto dessas pessoas, né, pastora? As atitudes que você tem mostram os resultados que você carrega. E são mais portas que vão abrir para você. Então, você tem que se preocupar com isso. Você tem que estar sempre buscando conhecimento. Estar próximo de pessoas que vão elevar o seu nível, né? Tem um deles que fala assim, que você tem que ser na mesa onde você estiver, você tem que ser a pessoa que tenha menos conhecimento. Todas as pessoas que estiverem junto com você sejam mais inteligentes que você. Porque essas pessoas vão fazer você subir de nível.
vão fazer você e vão impulsionar você. Vai fazer você ter novos conhecimentos, novas atitudes, novas ideias, novos ambientes e consequentemente, novos resultados. Então, no network que você faz depósitos para você sacar, para você gerar crédito. Então, você tem que investir nisso. Porque 85% dos seus resultados são de network. Se você está multiplicando o chá, que é o conhecimento, a habilidade e as atitudes, você vai valer mais no mundo do network, porque você vai se destacar perante as outras pessoas. E as outras pessoas vão querer com que você esteja do lado delas, porque você se torna uma pessoa interessante. Você tem que impressionar as pessoas para atrair olhares dessas pessoas que você quer conectar. Se você se acredita nisso, tá querendo atenção. Ô menina danada, se você quer conectar com as pessoas no seu negócio, pessoas que já estão no nível que você quer chegar, então você tem que você tem que ser atraente para isso. Então você tem que se preocupar com seu aspecto físico, estar bem vestido. Você tem que apresentar aquilo que você quer passar. Seu cabelo tem que estar adequado, sua roupa, sua postura, seu linguajar. Você tem que ter entonação de voz. Você tem que estar preparado para se conectar com essas pessoas de alto nível que você quer conectar. Verdade. Porque senão você não vai conseguir, né, pastora? Senão, ao contrário, você vai afastar essas pessoas de você. Você tem que ser a pessoa mais simples da mesa onde você está. Porque a partir daí você vai aprender com essas pessoas. Então, não é só ser conhecido nessa rede. Você tem que trabalhar para você ser conhecido nessa rede. Então, você tem que investir para isso. Eu tenho que servir as pessoas, né? O que eu vou agregar na vida dessas pessoas? O que eu vou somar na vida dessas pessoas? Então, por isso que eu tenho que investir no chá, no conhecimento, na habilidade, nas atitudes. Você tem que ir em eventos, ser visto, descobrir coisas novas, buscar coisas novas. Na verdade, o tempo todo a gente está falando da chave do movimento, né, pastora? Sim. Sair da zona de conforto, né? Se movimentar, buscar coisas novas, pessoas novas, lugares novos, ambientes novos. Você tem que modelar as pessoas que que já atingiram o cume onde você quer chegar. Saber o que essas pessoas fizeram, como elas fizeram, qual o caminho que elas traçaram para chegar lá e você adequar a sua realidade modelando essas pessoas. Porque a ponte sempre vai cobrar pedágio. Ou seja, você sempre vai ter que investir seu tempo, seu conhecimento, dinheiro, para você chegar onde você quer chegar. Então, você tem que tomar essa atitude para você ser interessante. Sim. Né, pastora? Às vezes a gente tem que fazer um sacrifício, São né? 5 fases, né? Porque não é fácil tudo isso, a gente está fazendo tudo isso. Eu confesso que eu sou preguiçosa até para sair de casa, mas eu me esforço para sair, para estar fazendo as coisas, para participar na igreja, para participar de um evento, para fazer coisas diferentes. Então, eu lembro que aquele dia que nós fomos numa palestra em São Paulo, né? Se fosse só para eu ir sozinha, eu nem iria. Eu fui porque estava te acompanhando. Aí, quando tem 2 pessoas assim, já melhora. Então, é sempre bom ter alguém do nosso lado para uma poder estar ajudando a outra, né? Então, quando uma dá força para a outra, acaba fazendo. Agora, quando você está sozinha, você fica mais desanimada ainda. E aquele dia me rendeu muito, porque além do conhecimento que nós aprendemos, a gente estava no hotel quando eu recebi um e-mail para fazer um trabalho de tradução voluntário. E eu estava com preguiça ali, mas fiz. E esse trabalho me colocou dentro de um grupo que agora eu estou na tradução de livros. E a partir dessa tradução de livros, eu já estou numa rede de network com pessoas do mundo inteiro. São 10 tradutores, tem o autor. Aí já conheci uma amiga que eu fui lá no Rio, da Áustria, que estava no Rio, né? Ela mora em Viena, já veio. Então, a partir dali, eu conheci pessoas da África do Sul, do Chile, lá dos Estados Unidos.
E foi uma coisa tão simples de fazer, que foi uma tradução de um texto e que rendeu tantos contatos que eu fiquei até impressionada. E às vezes a preguiça que a gente tem, ela nos vence e a gente não pode deixar ela vencer. Exatamente. A nossa mente quer o tempo todo que a gente Exato. não faça nada, né? Então, você vê, a gente tem que se colocar em movimento para a gente estar aberto para as Sim, coisas virem na gente. Se você não tivesse aberta a isso, se você não tivesse, a gente fala assim, ah, vou perder tempo de fazer isso. sim. Não, mas eu vou fazer, né? Exato. Investir meu tempo. Investir o tempo, olha o retorno Exato. que você está tendo. Tudo que a gente E planta, assim, a gente principalmente colhe, investir em né? pessoas. É muito bom investir em pessoas, porque às vezes você pode ser canal de bênção na vida de alguém que está precisando. E se você investe um pouquinho ali, é tão bom você ver a pessoa tendo resultado depois, sabe? Que através de uma coisa que você pôde ajudar, é muito bom. É sim, isso é gratificante. Na verdade, é o Exatamente. que vale a vida da gente, né? Não é É, dinheiro, é o que a gente pode dar a outra pessoa, né? Então, uma das fases do network é exatamente isso que você falou de ter pessoas do nosso lado. Primeiro, são os conhecidos. Você tem que ser conhecido por muita gente. É mais interessante as pessoas te conhecer do que você conhecer as pessoas. Então, você tem que estar em locais, fazer coisas para você chamar a atenção das pessoas, para você ser conhecido. Segundo, caminhos. Você tem que ter pessoas do seu lado que sejam boas pessoas, com boa frequência, que te impulsionem, que te leve para cima. É exatamente o que você falou. A gente não anda sozinho, a gente tem que ter pessoas boas do uhum, nosso lado que puxam a gente para cima, buscando conhecimento, buscando para agora a gente saiu e foi para São Paulo assistir palestra, papapá. Então é isso aí. Se um está desanimado, o outro está animado. Buscar sim. o chá mesmo, conhecimento, habilidade, atitude, novos lugares, novas palestras, novos locais. Isso faz com que você saia da sua zona de conforto e você começa a ampliar seu horizonte. E você começa a pensar em novas coisas. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. É como se fosse um despertar, né? O terceiro são pontes. Pontes são pessoas que se conectam você à pessoa que você quer. Essas pontes, às vezes, elas até cobram para você fazer contato com grandes contatos aí que você precisa. Quarto, são as rampas. As rampas são pessoas que já estão lá no cume onde você quer, mas se você não está preparado para você se conectar com essa pessoa que vai ser a sua rampa, ao contrário de você subir, você cai. Porque vão apresentar você para essa pessoa. E se você não for a pessoa que ela espera que você seja, vai ser uma decepção muito grande. Ao contrário de você subir, você vai cair. Então, por isso que a gente tem que estar sempre preparado, sempre em busca de novos conhecimentos. E o quinto são as plataformas, que são pessoas que têm uma rede de coisas. Né? Uma empresa que liga a outra empresa, que ela tem uma rede de coisas. Então, você tem que também, são essas 5 fases, se conectar a essas pessoas. Tem até a parte na Bíblia que fala, Deus não dá favor para nenhuma pessoa que está parado. Deus só dá favor para quem está em É movimento, mais ou né, menos pastor? assim. Mais ou menos. Deus não tem favoritos, né? Deus não tem favoritos, mas aqui a gente vê que tem pessoas que colhem mais do que outras. Por quê? Porque essas pessoas plantam mais do que outras. Então, essas pessoas buscam mais do que outras. Elas Exatamente, estão é um sempre em movimento. movimento, porque a gente lembra que desde lá de Êxodo, Deus fala para o povo, manda Moisés dizer, diga ao povo que marche. Então, aquilo simboliza para a gente o marchar, é sair do lugar, né? E a gente tem que estar sempre saindo do lugar, a gente não pode ficar parado. Em todos os momentos da vida, tem etapas diferentes da vida, mas a gente tem que estar sempre em movimento. E tem pessoas que estão sempre falando, ah, eu estou passando por um deserto, eu estou passando por um deserto. O deserto a gente pode passar, mas ele é local de passagem, a gente não pode ficar, ninguém fica em deserto para sempre. Então pode ter certeza, se está passando por deserto, vai sair. Em nome de Jesus, eu já profetizo que vai sair e vai chegar na terra prometida, que é Amém. Canaã. E vai chegar glorificando o nome de Deus, porque o que Deus tem é muito maior. Então a gente tem que ter essa certeza. Pode estar no deserto? Pode, mas vai sair e vai chegar ao lugar
correto que tem que estar. Uhum. Acreditar, Sim. confiar e fazer, Sim. né? A gente tem que estar. Lembra daquele dizer do marketing? Uhum. Quem não é visto não é lembrado? É exatamente isso. É você estar em movimento, as pessoas te verem, as pessoas lembrarem de você. Porque a partir do momento que você está assim, a pessoa fala, nossa, vou chamar fulano de tal para fazer isso assim, assim para mim. Porque você está em ativa. Né? Você não pode ficar parado. Deus não decola o avião, ele empurra se você está indo na direção do favor. Se está indo no caminho certo, ele vai te ajudar. Eu vou conhecer gente chave, mas eu vou fazer ações para ser conhecido. Né? O que a gente falou. Eu tenho que estar na pista. Senão, nada vai acontecer comigo. Se eu não estiver na pista, se eu estiver em casa deitado, né, pastor? O que vai acontecer? Nada. Eu vou continuar no deserto e vou ficar lá. Você tem que andar com pessoas melhores que você, para elas te impulsionarem. Lembra de fazer uma avaliação de você. O que você está passando para as pessoas, que as pessoas estão tirando de você. É o que você... elas estão vendo de você. É o que exatamente que você quer passar? Lembra que as pessoas, elas compram você com os olhos, né? Então, você tem que estar preparado para isso. Postura, tá bem vestido, não é roupa de marca, não, é uma roupa bem passadinha, alinhadinha, cabelinho arrumado, né, pastora? Unha feita das meninas, dos meninos a barbinha feita, tá parado. A gente tem que ser intencional, a gente tem que estar preparado para isso, porque se você é visto, você é lembrado, você pratica o chá, o conhecimento, a habilidade, a atitude, você está preparado, você está na pista. Então, assim, você vai se conectar com as pessoas que você quer, porque você vai se tornar interessante antes de você ser interesseiro, né? Tem sempre que pensar nisso. A imagem que você tem é a imagem que você quer passar, se preocupar muito com isso, né, pastora? E aí, a nossa mensagem Então, de hoje? a mensagem de hoje está em Marcos. Primeiro, eu gostaria de falar que, além dos vários, que a gente tem vários exemplos de network na Bíblia, que Jesus tinha essa rede, né, ao redor dele. Primeiro ele escolheu 12 discípulos, tinha outros amigos. A gente vê o network que ele tinha, que uma vez ele estava pregando na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Então, eles foram até favorecidos com o favor de Deus. Quando Lázaro faleceu, Jesus foi lá e ressuscitou ele, né? As irmãs chorando por causa do irmão que tinha falecido, e Jesus fez esse milagre na vida deles, eram conhecidos de Jesus, eram amigos de Jesus. E em João 19:38 fala assim: algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Então aqui a gente vê que esse José de Arimateia, que era mais um contato que Jesus tinha, ele cooperou para que o que estava escrito se cumprisse. Ele foi lá, ele rogou para que o corpo de Jesus fosse retirado da cruz. Esse corpo foi sepultado e lá dentro que houve a ressurreição de Cristo. Então, através desse contato que ele tinha, a gente vê o mover para chegar no milagre. E esse mover todo é através de uma rede de contatos. Era um amigo que ele tinha que implorou o favor de um conhecido. E esse conhecido concedeu. Então, a gente vê como é importante ter essa rede, né? Até para cumprir o propósito de Deus. Que aqui foi o propósito de Deus, era que ele ressuscitasse depois de 3 dias, que ele estivesse no túmulo, que ele fosse corretamente enterrado, né? E foi isso que aconteceu. E aconteceu o milagre a partir desse contato dele. E outra palavra que eu queria dar está em Marcos 11, começa no versículo 12, que fala assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus:
Nunca jamais come alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E aí no versículo 20 fala assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então ali a figueira não teve fruto para alimentar o próprio Deus, que é Jesus, quando ele passou. E ele disse que ninguém nunca mais comeria fruto, porque ela não estava produzindo. Isso serve para a gente ver que a gente tem que produzir. A gente não pode ser uma figueira sem produzir frutos, porque senão a gente vai secar, né? A gente tem que estar produzindo fruto, porque esse é o propósito de Deus na nossa vida. E produzir frutos nada mais é do que isso, é estar favorecendo outra pessoa a cumprir o que Deus tem na vida dela. Então, quando a gente... Exatamente, a gente tem que servir, né, para que Deus cumpra, porque às vezes a gente é esse canal, a gente é o que Deus vai usar para que o outro seja abençoado. E isso é uma rede de network, é uma rede que propicia o reino de Deus aqui na Terra. E a gente tem que ter essa convicção, essa certeza e se colocar à disposição das pessoas para estar servindo. Exatamente. Então, só para a gente fechar aqui, 85% dos resultados que você não tem são das conexões que você não fez. Você tem que se preocupar, ser interessante antes de ser interesseiro, preocupando-se com o chá, os conhecimentos que você tem, as habilidades e as atitudes. Buscar sempre estar com pessoas que sejam mais inteligentes que você, pessoas que vão te puxar para cima, para você ser interessante, para você fazer os contatos que você quer, né? Estar em movimento, ser lembrado para as pessoas. Como que você faz isso? Se tornando uma pessoa interessante. Como é que você faz? Se preocupando com o que você está com o seu linguajar, com sua postura, com sua vestimenta, os locais onde você vai, se preocupando em conhecer novos, aprender livros, né? Ler livros, aprender outra língua, ir em novos lugares, em ambientes, em networks, em rede de relacionamento lá, palestras, né, pastora? Sair da sua caixinha e ir para outros lugares, né? Se movimentar. E aí as coisas acontecem. Você vê, a partir de um momento que você respondeu uma mensagem para uma pessoa que mandou para você, de você fazer uma tradução de graça, olha quanta coisa que está acontecendo a partir daí. Você também tem que estar disponível, servir. Você serviu e agora você está fazendo relacionamento com outras pessoas que elas vão te servir. Exatamente. Em momento nenhum eu fiz com interesse, mas as coisas são naturais, elas acontecem, né? A partir daí, várias coisas aconteceram e estão acontecendo. Todas as coisas cooperam para o bem. Verdade. Daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Como é que é? E Exatamente. cumpre o seu propósito? E cumpre a sua vontade. Mas assim. Isso. Ô, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né? Mais uma chave que vocês aprenderam aí de fazer relacionamento. Relacionamento abre portas. Lembra das fases do relacionamento, né? Ser conhecido, ter pessoas que vão estar andando com você para te ajudar a crescer, que são os caminhos. As pontes são as conexões que você precisa para chegar onde você quer. A rampa é onde a pessoa já está, onde você quer chegar, mas você tem que estar preparado para você ser rampado, porque senão você cai ao invés de você subir. E as pessoas que já estão lá no ecossistema onde você quer se conectar. Mas para isso tudo você tem que estar preparado para chegar lá. E aí é se movimentar, praticar o TBC, né, pastor? Tirar a bunda da cadeira e fazer a coisa acontecer. Olha, eu prefiro o joelho no chão de oração. Funciona bem também. Tudo que faz a pessoa sair da inércia. Então, que Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Boa. Na quarta-feira a nossa chave vai ser a contemplação e na sexta-feira nós vamos falar de desbloqueio. Chaves muito importantes para vocês aí, às 18h58. Estejam conosco. Tchau. Tá? Boa noite. Tchau.